básicos. E hoje nós vamos sim mergulhar e vamos ler Hebreus capítulo 6 e capítulo 7. Então abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Qual que seria esse ensinamento básico? Vale ressaltar, e recapiturar aqui com vocês, que o livro de Hebreus ele foi escrito provavelmente ali para o ano 70 após Cristo, no momento de perseguição da igreja, em que muitos que tinham se convertido ao cristianismo queriam retroceder à seita judaica. Então, as palavras mencionadas nesse texto, ela é justamente nesse sentido de refletir sobre o que nós estamos aprendendo. E quando fala assim para nós sairmos, das coisas básicas a respeito de Cristo, o que seriam essas coisas básicas, se não o ensino do batismo, o ensino da conversão, o ensino da Santa Ceia, que são os princípios basilares da fé cristã. Mas aqui o autor diz que é para deixar de lado esse ensinamento básico de Cristo e seguir em frente. Quer dizer, essa etapa ela tem que ser encerrada. Vocês têm que ter entendido isso. Vocês têm que ter compreendido que isso é a base. Então nós temos que passar de nível. Tem mais coisa. O evangelho não se resume tão somente em nós ficarmos batendo na mesma tecla da importância de ceia, da importância da conversão, da importância do batismo. Isso é importante? É muito importante. Mas tem muito mais. Então, quando nós falamos assim, isso eu já aprendi, o que acontece? Passa por uma próxima fase, E aqui nós tínhamos na realidade uma geração de repetentes, uma geração de pessoas que ainda não tinham nem sequer assimilado as bases da fé cristã e estavam sendo persuadidas a voltar ao judaísmo, a voltar à prática judaica. Pois bem, na continuação do texto vai dizer: alcançando a maturidade em nosso entendimento. Quer dizer, o que significa maturidade? Em resumo, ela é o domínio daquilo que outrora eu aprendi. Então eu domino aquilo eu não preciso ler, eu já sei de cor. Por exemplo, quando eu vou em alguma igreja e celebra a ceia, é automático, a pessoa vai ler o texto de Coríntios capítulo 11, e por tantas vezes que eu já li e já sei, você acaba pronunciando junto com a pessoa. Então maturidade é você ter equilíbrio sobre essas coisas, é você ter domínio sobre elas, é você saber usá-las de maneira excelente. Amém? Maturidade é isso, no entendimento, que é o que? Entendimento das coisas, entendimento dos princípios bíblicos. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. A fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Quer dizer, os ensinamentos básicos eu não preciso voltar neles. Tem pessoas que você fala e você tem que voltar a falar. Meditar é uma coisa, irmãos, tem que falar várias vezes porque a pessoa não entendeu. Aí é uma falta de compreensão, uma falta de entendimento, a distração, o desfoco. A pessoa está em outro mundo, a pessoa está em outro universo. E essa era uma realidade da igreja pós-Cristo, pós-arrebatamento, pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A igreja passava por esses problemas, que eram problemas básicos da fé cristã, mas que eles tinham dificuldade de assimilar. Então aqui vai dizer o quê? O batismo, que eu tinha dito para vocês, a imposição de mão para orar pelas pessoas, para libertar. Porque até então, dentro do judaísmo, o que acontece? Você tem que chamar o sacerdote, você tem que chamar o rabino. O rabino faz a imposição de mão, o sacerdote é que faz a oração e que impõe a mão. E agora não, através de Cristo, Jesus falou o quê? Qual que é a promessa de Cristo? Vocês terão poder para pisar sobre serpente, colocarão a mão sobre os enfermos, e os mesmos serão o quê? Curados, libertos. Então eles tinham que
trazer essa reflexão no sentido do que isso já foi ensinado. A ressurreição dos mortos. Por quê? Porque dentro dos fariseus, os essênios, né? Eles tinham uma cultura sobre a questão da ressurreição dos mortos, de que tem essa questão do morto passar por um processo e tal, e isso foi explicado no cristianismo, que você nasce, você morre, e você tem uma única vida, e o julgamento eterno, que é o arrebatamento da igreja. Então esses ensinamentos, eles tinham sido já falados, mas houve uma necessidade deles terem que frisar novamente. No 3 vai dizer: se Deus permite, avançaremos para um maior entendimento. Em outras palavras, olha, eu quero ensinar outras coisas, eu quero que vocês aprendam coisas novas, eu quero que vocês possam desfrutar de uma maior profundidade no ensinamento da palavra de Deus. Olha que lindo isso. O 4 diz: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provarão a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, impondo a vergonha pública. Uma pessoa que uma vez conhece as verdades do Evangelho, ela teve contato com a fé cristã e ela se desvia da fé cristã, tudo que ela aprendeu não some da mente dela. Toda a base de experiências que ela obteve com o Evangelho de Cristo, isso não desaparece dela, faz parte da vida dela. Lembra quando Pedro traiu Jesus na porta do pátio onde Cristo estava sendo crucificado? Que as pessoas vão olhar para ele e falar: você se parece com ele, você tem o jeito dele, a sua fala denuncia quem você é. E ali ele nega Cristo, porque você tem o que? A identidade do reino de Deus na sua vida. Então, a partir do momento que você desvia, de nada adianta ter que voltar a falar dessas questões básicas e rudimentares, até porque a pessoa já sabe disso. Ali é basicamente um milagre de resgate do Senhor Jesus. Quando a pessoa sai do primeiro amor, quando ela sai da presença, quando ela sai da graça, quando ela sai do amor de Cristo, e ela passa a ser uma pessoa fria, calculista, abandona a fé. Alguns vão sair da igreja e vão falar: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas. Mas isso não isenta você. A Bíblia fala que a salvação não é pelas obras. Eu posso fazer caridade, eu posso entregar alimento, eu posso dar metade da minha fortuna aos pobres, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Se eu não amar a Cristo, se eu não viver em Cristo, se eu não viver para Cristo, de nada adianta essa minha conduta social apresentar algum valor moral bom. De nada adianta. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra de Deus, e perder a sua própria vida? Por isso que o relacionamento, ele é diário, ele é contínuo. E como que eu esquento esse relacionamento? Como eu aumento essa profundidade relacional com Cristo? Se não me incentivando, me lançando cada vez mais, intensificando cada vez mais esse relacionamento. No 7 diz: quando a terra observa a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando desta forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar esta mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes
mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdaram as promessas. Então aqui há um paralelo sobre o cristão que conheceu o evangelho e abandonou a fé, e sobre aquele que perseverou na fé cristã. Então a dificuldade está justamente naquele que se afastou, porque ele é conhecedor, ele já sabe o caminho, ele já sabe o que tem que fazer. Agora aquele que, apesar de todas as lutas, permanece firme em Cristo, e ele é resiliente, ele é constante, ele é focado, ele fala: não vou desistir, eu não vou abandonar Cristo. As coisas podem estar muito mal para mim, mas eu vou continuar com a minha fé inabalável, eu vou continuar firme em Jesus. Amados, Deus entra com providência, na hora oportuna os milagres eles acontecem. Nós vemos tantos acontecerem por aí. Olha só que interessante no 13: considerem a promessa de Deus a Abraão. Aqui é uma reflexão sobre a promessa que Deus fez lá para Abraão. Vês que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ele nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse é o Cristo que tem propósitos na nossa vida, e que as únicas pessoas que podem não querer viver esses propósitos somos nós mesmos. Em outras palavras, você foi gerado para a eternidade. Você foi gerado para viver no céu. Você não foi gerado para um castigo eterno, para o inferno. Você foi gerado por amor e para viver em amor em Cristo Jesus. Então é como se todos nós, todo ser humano que nasce na terra, ele tem uma luz, é um DNA, já está nele, ele tem essa luz, e cabe a nós zelarmos por essa luz, cuidarmos dessa luz, ou apagarmos e abrirmos brechas para que o inimigo atue em nossas vidas, para que o diabo entre e venha arruinar as nossas vidas. Cabe a nós decidirmos que lado nós queremos estar, se alimentar as vontades do Espírito Santo que habita em nós, ou as vontades da carne que vão cada vez mais nos afastar dos princípios da palavra, e isso faz com que a gente deixe de experimentar todo o poder que a palavra de Deus ela manifesta. Louvado seja Deus. No capítulo 7, versículo 1 diz: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então quer dizer, apesar de ter existido um sumo sacerdote, apesar de ter existido um homem como Abraão que fez doações, o verdadeiro sumo sacerdote apresentado aqui em Hebreus, no Novo Testamento, se refere diretamente ao Cristo, que é o eterno
eterno sumo sacerdote. É aquele que pega os nossos pecados e ele redime quando existe a conversão. Quando nós confessamos com a nossa boca, quando nós nos entregamos perante o Senhor Jesus Cristo, Ele, além de fazer morada em nossas vidas, Ele nos transforma de dentro para fora, para sermos pessoas melhores. Cristo, em um infinito amor, Ele nos resgata, e um preço foi pago para isso, porque nós já nascemos pecando e errando, né? Um parênteses aqui, as pessoas falam: poxa, as crianças são anjos, né? Se Deus ele volta, as crianças vão com Deus ali porque elas são crianças, mas criança erra e peca também, irmãos. Criança mente, criança engana, criança briga, não é na mesma esfera do adulto, mas ela já tem essa semente do mal, que ela é tirada a partir do momento que a criança ela tem esse momento de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então, até então, há um jugo, há uma condenação, e Cristo, o sumo sacerdote, ele fala: não, eu paguei o preço por essa alma, eu morri, eu ressuscitei dentre os mortos. Então, como diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há. Olha só isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, para a pessoa que não está em Cristo, bate o remorso, ela deita a cabeça no travesseiro e ela vai se lembrar das coisas ruins que ela fez, das práticas perversas que ela fez. A mente vai cobrando, os pensamentos vão vindo. Louvado seja Deus. No versículo 8 diz: os sacerdotes que recebem ao dízimo são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregarão por meio de Abraão, embora Levi ainda não tivesse nascido. A semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdote com o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo cujos membros nunca serviram no altar como sacerdote. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viria sacerdotes. Olha que lindo isso, que é o Cristo da linhagem, é o Cristo que vem de uma tribo que não se esperava ter sacerdote. Nenhum profeta, ou no caso aqui especificamente Moisés, nunca vai ter se referido à tribo de Judá como uma tribo que poderia ser levantada um sacerdote. E já Jesus Cristo, ele é da linhagem de Jessé, da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá, e é colocado agora como sumo sacerdócio, o sumo sacerdócio eterno, sem pecado. Como nós lemos em textos anteriores de Hebreus, os outros sacerdotes tinham que fazer expiação dos seus próprios pecados, e Cristo não precisa, porque ele é santo, é puro, é eterno, é Deus. No versículo 15 diz: essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeito coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse, olha que interessante: o Senhor jurou e não voltará atrás,
você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muito sacerdote, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Quem é esse? Quem é esse? É Jesus, é o Cristo, é o que ressuscitou dentre os mortos, que agora é o nosso sumo sacerdócio. Então, a Bíblia fala assim, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não tem outro caminho, não tem outra entrada, não tem outra maneira. A única maneira de ser salvo, a única maneira de agradar a Deus. Você ama a Deus, você quer agradar a Deus, você quer dizer com todo o seu coração quanto você o serve, então ame Jesus, sirva a Jesus, se dobre à vontade de Cristo Jesus. Porque além de Cristo Jesus fazer parte da Trindade, seu próprio Deus, Ele é o Salvador. Ele que veio sobre essa terra e passou as mesmas coisas que eu e você passamos. E Ele não só passou essas coisas, como Ele não pecou, Ele não errou, Ele se manteve puro. Apesar de ser 100% homem, Ele se manteve 100% Deus sobre a terra. E ao passar sobre a terra, Ele redimiu os nossos pecados ao passar sobre o madeiro na cruz do Calvário. No 26 diz: é de um sumo sacerdote que ele, como ele, que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha e pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdócios, que os ofereceu primeiro por seus próprios pecados. Quer dizer, no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes tinham que oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados, né? E depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdócio limitado pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Então é para sempre é o quê? Nas histórias infantis, para sempre é para sempre. Esse é o Jesus que pagou um preço de cruz, que nos redimiu, que nos reconciliou, e hoje nós estamos tendo a honra, ou a magnífica honra de servir a Ele, de estar firme na presença dEle, de abraçar a obra dEle, de amar a igreja, de amar servir, sabe? Eu vim aqui na igreja, a gente vai fazer os trabalhos aqui, e é feriado, irmão, eu podia ficar em casa, eu podia sair para o parque, mas eu venho para a igreja, e com alegria, com ânimo, com entusiasmo, sabendo que Deus vai fazer. E esse é um coração voluntário, esse é o coração daquele que está disponível, um coração disposto, um coração intencional. Eu quero servir a Jesus. Eu amo a igreja não é por causa do pastor, eu amo a igreja por Cristo, porque Cristo me resgatou, Cristo me reconciliou, e hoje eu tenho acesso à presença de Deus, porque Cristo me alcançou. A pessoa de Cristo Jesus me redimiu, morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário. Por isso que eu amo a igreja, por isso que eu amo servir, por isso que eu amo estar em comunhão com os irmãos e aprender com os irmãos, por isso que eu amo ouvir louvor, ouvir pregação, orar, jejuar, porque eu quero estar próximo de Cristo. Então as ferramentas que eu puder usar para me aproximar dele, eu vou usá-las. E é isso que nós temos que ter, esse entusiasmo, essa alegria de falar: eu quero estar com Cristo, né? Tem um louvor da harpa cristã antigo que diz assim, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar ou se trava, um lance imprevisto, na frente eu hei de estar. Então é isso, os disponíveis, os corajosos,
os que vão se colocar na posição para abraçar o Evangelho, para amar a Cristo, para amar a igreja de Cristo, para amar as pessoas e poder compartilhar daquilo que você mesmo tem recebido em seu coração. Sou Igreja de Deus.